Ela soube das outras antes de chegar. Não foi o dono da fazenda que contou. Foi a mulher da venda na entrada do vilarejo. Aquela senhora de cabelo grisalho que ficava sentada na cadeira de palha, atrás do balcão, com aquela expressão de quem sabe de tudo, mas que só conta o suficiente para plantar a curiosidade e deixar o resto crescer sozinho. Ela estava comprando arroz e feijão e sabão, quando a senhora disse, sem que ela tivesse perguntado nada, com aquele tom casual de quem está comentando o tempo: "Você vai para a fazenda do seu Firmino?" "Vou", disse ela. "Fui contratada para cozinhar e cuidar da casa." A senhora ficou olhando para ela por um segundo. "A quinta", disse ela. Ela ficou parada com um pacote de arroz na mão. "A quinta o quê?" "Você é a quinta", disse a senhora, voltando a organizar as latas atrás do balcão. Em 2 anos, 5 mulheres que foram trabalhar lá, 4 já vieram embora. Ela ficou olhando para a senhora por um momento. "Por que foram embora?" A senhora encolheu os ombros, com aquela economia de gesto de quem não vai dizer mais do que disse. Cada uma deu uma razão diferente, mas todas foram embora depressa, sem avisar muito. Ela colocou uma lata de sardinha na prateleira com um baque seco. A última ficou menos de 3 semanas. Ela ficou com aquilo por um momento, depois pagou o que devia e foi embora com a sacola nas mãos e aquela informação na cabeça que ela sabia que ia ficar lá por um bom tempo. O nome dela era Cecília. Cecília Drummond, 26 anos, 6 meses de barriga que a roupa larga ainda conseguia disfarçar um pouco, mas que não ia conseguir disfarçar por muito mais tempo. Ela tinha chegado naquele vilarejo de ônibus 2 dias antes, vinda de uma cidade que ela não queria mais nem pensar o nome, com uma mochila e uma sacola de lona e o anúncio impresso que tinha encontrado num grupo de internet de empregos do interior. Cozinheira e diarista para a fazenda. Moradia inclusa, refeições inclusas, salário a combinar. Ela tinha ligado, combinado o salário em 10 minutos e vindo sem fazer muita pergunta. Porque quando você está na situação em que ela estava, você não faz muita pergunta. Você vai. Ela não sabia ainda que as outras também tinham ido sem fazer muita pergunta, e que tinham saído correndo. A estrada de terra que levava até a fazenda tinha 4 quilômetros a partir do vilarejo, e ela andou os 4 quilômetros porque não havia outro jeito, com a sacola numa mão e a mochila nas costas, e o sol de tarde batendo de lado com aquela insistência de sol de interior que não pede licença. O campo ao redor era verde e vasto, com aquela imensidão que a gente não vê na cidade, e havia um silêncio específico naquele caminho que era diferente do silêncio que ela conhecia, mais cheio, mais habitado por som de bicho e vento e terra. Ela foi andando e foi pensando nas 4 que tinham vindo antes dela. 5 mulheres em 2 anos. 4 já tinham ido embora, cada uma com uma razão diferente. A última em menos de 3 semanas. Havia 3 explicações possíveis. A primeira era que o seu Firmino era um homem impossível de trabalhar, o tipo que exige demais e paga mal, e trata trabalhador como se fosse móvel de fazer alguma coisa. Ela tinha trabalhado para esse tipo antes, sabia reconhecer. A segunda era que a fazenda tinha algum problema físico, alguma coisa no lugar que tornava o dia a dia insuportável. Sem água, sem luz, sem estrutura. Ela também tinha visto isso antes. A terceira era outra coisa, alguma coisa que ela não conseguia nomear ainda porque não tinha informação suficiente. Mas era a explicação que ficou na cabeça com mais peso do que as outras 2. Talvez porque a senhora da venda tinha dito sem avisar muito, com aquela qualidade de quem está descrevendo não desconforto, mas susto. Ela chegou na fazenda com essas 3 possibilidades na cabeça e com a barriga pesando mais do que no começo da caminhada, porque 6 meses de barriga sempre pesa mais no fim de 4 quilômetros do que no começo. A fazenda era grande, maior do que ela esperava, com a casa principal de 2 andares, um galpão de cada lado, um curral ao fundo com gado que ela podia ouvir de longe e uma horta do lado direito que estava claramente bem cuidada, com fileiras retas e terra escura de quem regou recentemente. Havia galinhas no terreiro e um cachorro velho deitado na sombra da varanda que levantou a cabeça quando ela entrou pela porteira, mas não latiu. Só olhou com aqueles olhos de cachorro velho que já viu tudo e não se impressiona mais com nada. Ela bateu na porta. O homem que abriu não era o que ela tinha imaginado. Ela tinha imaginado, sem querer, alguma coisa que combinasse com a história das 4 que tinham ido embora. Algo intimidador, algo difícil. O tipo de rosto que explica por que as pessoas saem correndo.
Mas o homem que abriu tinha uns 50 anos, altura mediana, ombros cansados de quem trabalha muito, cabelo castanho escuro com bastante grisalho, a barba de dias que não era desleixo, mas era o tipo de barba que cresce quando a pessoa tem outras coisas para se preocupar, além da barba. O rosto era o rosto de pessoa que já foi bonita num sentido menos marcado e que o tempo foi tornando mais interessante, com aquelas linhas que o sol e o trabalho, e alguma coisa que ela não sabia ainda, desenharam ao longo dos anos. Os olhos eram castanhos e diretos, e tinham aquela qualidade que ela identificou antes de qualquer outra coisa, antes do rosto e antes da postura, e antes de qualquer palavra que fosse dita. Eram olhos de pessoa que está carregando alguma coisa pesada e que já aprendeu a carregar de um jeito que não aparece de imediato. Cecília? Disse ele. Sou eu, disse ela. Cecília Drummond. Ele ficou olhando para ela por um segundo. Olhou para o rosto, olhou para a barriga, olhou de volta para o rosto. A expressão não mudou, mas havia alguma coisa naquele olhar que ela foi tentando ler e que não encontrou categoria ainda. Não era surpresa, não era julgamento. Era uma avaliação que ela não conseguia decifrar completamente. Firmino Alcântara, disse ele. Pode entrar. Ela entrou. A cozinha era grande e limpa, e tinha aquele cheiro de casa de fazenda que ela associava com a casa da avó, aquela mistura de madeira e terra e comida que ficou no ar. Havia uma mesa comprida no centro com 6 cadeiras, o que era o dobro do necessário para uma pessoa que morava sozinha, e havia pratos e panelas suficientes para alimentar mais gente do que uma, o que ela foi notando sem comentar. Ele colocou um copo d'água na mesa na frente dela sem perguntar e foi sentar do lado oposto. Você sabe que as outras foram embora, disse ele. Não era pergunta. Ela ficou olhando para ele por um segundo. Ele tinha dito aquilo com aquela direteza de quem preferiu colocar na mesa antes de ela colocar porque é mais honesto assim. Era um gesto que ela não esperava e que ela registrou. Eu soube, disse ela. A senhora da venda me contou. Ele ficou olhando para ela. E você veio mesmo assim? Vim, disse ela. Por quê? Era uma pergunta direta, e ela respondeu com a mesma direteza que ele tinha usado. Porque eu precisava de trabalho e de um lugar para ficar, e esse lugar apareceu. E porque eu não sou o tipo de pessoa que toma decisão baseada no que os outros fizeram antes de mim. Ele ficou com aquilo por um momento. Depois disse: As outras foram embora por causa de uma coisa que tem aqui. Não tem nada a ver comigo. Não é porque eu sou difícil ou porque eu exijo demais. Tem uma coisa aqui que assustou as 4, e que vai provavelmente assustar você também. Ela ficou olhando para ele. O que é? Ele ficou em silêncio por um tempo. A cozinha estava quieta ao redor deles, só o barulho distante do gado e o vento passando pela janela aberta. Essa é a parte que eu nunca consigo explicar de um jeito que não faça a pessoa sair imediatamente, disse ele. Todas as 4 eu tentei explicar antes. 2 saíram na hora que eu expliquei. 2 ficaram mais um pouco e saíram quando viram. Ela ficou olhando para ele. Então não explica agora, disse ela. Me mostra quando acontecer. Ele ficou olhando para ela por um tempo que foi ficando longo. Havia naquele olhar alguma coisa que ela não soube nomear completamente, mas que sentiu. Uma qualidade específica de como ele estava olhando para ela, que era diferente de como ela imaginava que ele tivesse olhado para as outras. Tá bom, disse ele finalmente. O quarto é o segundo do corredor. O jantar você faz às 6h30, começa amanhã. Ela foi para o quarto com a mochila e a sacola e aquela conversa na cabeça que tinha levantado mais perguntas do que tinha respondido. Havia uma coisa na fazenda. Uma coisa que tinha expulsado 4 mulheres em 2 anos, que ele não conseguia explicar sem que as pessoas saíssem imediatamente, e ele a tinha contratado mesmo assim. 5 vezes. Por que um homem continua tentando contratar pessoa para lugar de onde as pessoas saem correndo? Havia 2 respostas possíveis. Ou ele precisava desesperadamente de alguém e continuava tentando apesar do histórico, ou havia uma razão para ele querer que alguém ficasse, que ia além da necessidade prática de cozinheira e diarista. Ela deitou na cama com a mão na barriga e o bebê que estava quieto, e ficou olhando para o teto de madeira escura. Havia uma coisa nessa fazenda, e ela ia descobrir o que era. De manhã, ela acordou antes do sol e foi até a cozinha e fez o café do jeito que ela fazia, forte e com canela, que era o jeito da avó e que ela nunca tinha mudado. Quando ele desceu e viu a chaleira no fogão, e o café coado e o pão aquecendo, ele ficou parado na entrada da cozinha por um segundo, com aquela expressão que ela foi aprendendo a identificar como a versão dele de surpresa.
que era quase sem expressão, mas que tinha uma qualidade levemente diferente do rosto de repouso. Bom dia, disse ela. Bom dia, disse ele. Eles tomaram café em silêncio. Ela foi notando a cozinha com mais atenção do que na noite anterior. Havia 6 cadeiras na mesa para uma pessoa. Havia copos em quantidade que não era de pessoa sozinha. E havia, numa prateleira no canto, um enfeite de cerâmica que claramente não era objeto de homem sozinho. Uma galinha de barro pintada de amarelo com flores vermelhas, que alguém tinha colocado ali em algum momento e que ficou. Ela não perguntou sobre a galinha de barro. Você quer que eu comece pela casa ou pela horta? Disse ela. Pela casa, disse ele. A horta eu cuido. Tá bom. Ele foi para o campo. Ela começou pela casa. A casa tinha 4 cômodos no andar de baixo e 3 no andar de cima. E ela foi limpando um a um, com aquela atenção específica de quem está aprendendo um lugar e limpando ao mesmo tempo. A sala tinha aquelas marcas na parede de quadros que foram tirados. 3 marcas retangulares mais claras na madeira escurecida. A sala de jantar tinha uma mesa grande, com 8 cadeiras, que era ainda mais do que a mesa da cozinha. O escritório tinha papéis de fazenda e um calendário com datas marcadas, e uma gaveta que ela não abriu. E havia um cômodo no corredor do andar de cima, que estava com a porta fechada com cadeado. Ela ficou parada na frente daquele cadeado por um momento. Era um cadeado novo, do tipo que se compra em ferragem, que estava pendurado numa argola que claramente tinha sido instalada recentemente, porque a madeira ao redor estava com a cor de madeira nova, que não tinha ainda escurecido. Ela não tentou abrir. Foi embora pelo corredor e terminou de limpar os outros cômodos. Mas ficou com o cadeado. No jantar ele comeu o que ela fez, frango com quiabo e arroz e farofa, sem comentar bom nem ruim, o que ela foi interpretando como aprovação, porque homem que não gosta faz expressão. E ele não fez expressão nenhuma, além de limpar o prato. Depois de um tempo de silêncio, ele disse, sem olhar para ela, olhando para o prato. Você viu o cadeado? Ela ficou olhando para ele. Vi. Não vai perguntar? Vou perguntar quando você estiver pronto para responder, disse ela. Ele levantou os olhos para ela. Era aquele olhar de novo. Aquela qualidade que ela não conseguia nomear completamente, mas que reconhecia. As outras perguntaram no primeiro dia, disse ele. E o que aconteceu quando você respondeu? 2 foram embora naquela hora, disse ele. Uma ficou mais uma semana e foi embora quando viu. A 4ª foi embora antes de perguntar. Ela ficou com aquilo. Antes de perguntar significa que ela viu alguma coisa sem você mostrar. Viu, disse ele. O que ela viu? Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, com aquela voz baixa de quem está chegando num ponto que chegou várias vezes antes e que cada vez tem o mesmo custo. Você vai ver também. Não tem como evitar. Acontece toda semana. Toda semana, ela repetiu. Toda quinta-feira de noite, disse ele. Sem falta. Ela ficou olhando para ele. Era quarta-feira. Então amanhã à noite eu vejo, disse ela. Ele ficou olhando para ela com aquela expressão que ela foi lendo devagar. Aquela expressão de quem está verificando se a pessoa do outro lado é real, ou se vai mudar quando o real aparecer. Você não vai perguntar o que é? Disse ele. Vou ver amanhã, disse ela. Perguntar agora não resolve nada. Ele ficou com aquilo por um momento. Depois levantou, lavou o próprio prato e foi para o corredor. Mas antes de virar a esquina, parou. Cecília, disse ele. Você está grávida, disse ele. Se o que você ver amanhã for demais, não tem vergonha em ir embora. As outras não eram fracas. Era demais mesmo. Ela ficou olhando para ele por um segundo. Obrigada pelo aviso, disse ela. Mas eu não decido o que é demais antes de ver. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois foi embora pelo corredor. Ela ficou na cozinha lavando a louça devagar, com a cabeça cheia de quinta-feira e cadeado, e 4 mulheres que tinham ido embora correndo, e com aquela sensação específica de véspera de coisa importante, que você não sabe ainda se vai mudar tudo ou se vai ser menos do que parece. O bebê se mexeu dentro dela, aquela pancada suave que ela já reconhecia como sinal de que ele estava acordado, e ela colocou a mão na barriga. Amanhã a gente descobre, disse ela baixinho, e foi dormir. Quinta-feira chegou com uma chuva fina, que começou de madrugada e que continuou a manhã toda. Aquela chuva de interior, que não é temporal, mas que é constante e que vai encharcando tudo aos poucos, com uma paciência que temporal não tem. Ela acordou com o som da chuva no telhado de zinco e ficou deitada por um momento, ouvindo aquele barulho que preenchia tudo. E então lembrou que era quinta-feira
e levantou. Ele já estava na cozinha quando ela desceu, com o café pronto, olhando pela janela para a chuva com aquela expressão de quem está avaliando o tempo do ponto de vista de trabalho que precisa ser feito do lado de fora. Ela foi até o fogão, fez ovos mexidos, colocou o pão para aquecer e eles tomaram café como nos dias anteriores, em silêncio, mas com aquele silêncio que tinha ficado menos denso ao longo dos 3 dias que ela estava lá. Aquele silêncio de 2 corpos, num espaço que foram aprendendo a existir, um do lado do outro, sem precisar preencher o espaço com palavra. Ele não mencionou a noite. Ela também não mencionou. Mas estava lá, entre eles, aquela quinta-feira, aquele toda semana sem falta. Como coisa que está esperando na beira do dia, sem pressa, porque sabe que vai chegar de qualquer forma. Ela foi fazer a casa. Ele foi para o galpão, porque a chuva impedia o campo. E o dia foi passando, com aquela qualidade de dia de chuva que tem uma lentidão específica, onde as horas parecem maiores do que nos dias de sol. No meio da tarde, ela estava varrendo a sala, quando ele entrou pelo corredor, com um casaco molhado, e foi até a cozinha sem dizer nada. Ela foi atrás, depois de um tempo, e o encontrou sentado na mesa, com uma xícara de café frio, que devia ter ficado da manhã, olhando para o tampo de madeira, com aquela expressão que ela tinha aprendido ser a expressão dele quando estava em algum lugar interno que não era a cozinha. Firmino, disse ela. Ele levantou os olhos. Posso perguntar uma coisa que não é sobre a noite? Ele ficou olhando para ela. Pode. As 6 cadeiras na mesa da cozinha, disse ela. E as 8 na sala de jantar. E os copos, que são mais do que você usa. Ela parou. Você tinha família aqui? Não era pergunta. Ele ficou com aquilo por um momento. Tive, disse ele. Onde estão? Ele ficou em silêncio por um tempo longo. A chuva continuava no telhado de zinco, com aquele barulho constante e redondo. Ele olhou para o café frio na xícara. Minha mulher foi embora faz 4 anos, disse ele. Levou os 2 filhos. Um tinha 8 anos, o outro tinha 11. Ele ficou com aquilo. Ela foi embora por causa da coisa que você vai ver hoje à noite. Não aguentou ficar. Ela ficou olhando para ele. Ela via também? Todo mundo que fica aqui tempo suficiente vê, disse ele. Não tem como não ver. Acontece, e não tem como fechar os olhos para sempre. Ele levantou a xícara, viu que estava fria, colocou de volta. Ela aguentou 2 anos depois que começou. Depois foi embora. E os filhos? Estão com ela na cidade. Eu o vejo nas férias. Ele ficou em silêncio por um momento. O mais velho entende que tem coisa aqui que é difícil. O menor acha que o pai simplesmente preferiu ficar na fazenda. Ela ficou com aquilo. Com a mulher que tinha aguentado 2 anos e depois ido embora. Com os filhos que foram junto. Com as 8 cadeiras na sala de jantar que eram para uma família que não estava mais lá. Porque você ficou, disse ela. Ele ficou olhando para ela, com aquela qualidade de olhar que ela ia aprendendo ser o olhar que ele usava quando a pergunta chegou num lugar fundo. Porque não tem como ir embora de alguma coisa que você ama, disse ele, com aquela voz baixa de quando estava dizendo coisa que gostava. Mesmo quando essa coisa tem dentro dela uma coisa difícil. Você não abandona o que você ama por causa do difícil. Ela ficou com aquilo por um tempo longo. A fazenda, disse ela. A fazenda, confirmou ele. E havia naquela confirmação alguma coisa que era mais do que uma palavra, que era a história inteira de homem que escolheu ficar quando o mais fácil seria ter ido junto, que ficou com a terra e com a dificuldade que a terra tinha dentro dela. Ela foi para a sala, terminar de varrer sem dizer mais nada. Mas ficou com aquilo o resto da tarde. Com o você não abandona o que você ama por causa do difícil, que tinha o peso de princípio, de coisa que a pessoa chegou depois de ter sido testada, e que não é mais teoria, mas é estrutura. O jantar foi quieto. Ela fez feijão tropeiro e carne de sol e couve refogada. E ele comeu com aquela atenção que ela ia aprendendo ser a forma que ele tinha de agradecer, sem agradecer com palavra, aquele comer de quem está provando de verdade e não só alimentando. Ela comeu do lado oposto e ficou olhando pela janela da cozinha, para a escuridão lá fora, que a chuva tinha deixado mais fechada do que de costume. Eram 8h40 da noite. Que horas acontece? Disse ela. Entre 9h30 e 10, disse ele. Onde?
No andar de cima, disse ele. No corredor, em frente ao cômodo com o cadeado. Ela ficou olhando para ele. Você vai junto? Vou, disse ele. Sempre vou. Não porque precise, mas porque não parece certo deixar as pessoas verem sozinhas. Havia naquilo um cuidado que ela registrou sem comentar. Ele sempre ia junto. Todas as 4 vezes, com todas as 4 mulheres que tinham ido embora, ele tinha ido junto. Não porque precisava estar lá, mas porque achava que era certo. Eles lavaram a louça juntos sem combinar, ela lavando e ele secando com o pano de prato que ficava pendurado no fogão. E havia naquilo uma naturalidade que ela foi notando com aquela atenção, de pessoa que presta atenção em coisa pequena, porque coisa pequena diz muito. Às 9h20, ele disse: Vamos. Eles subiram a escada juntos. O corredor do andar de cima estava escuro, com só a luz fraca que vinha da escada. E havia um silêncio diferente aqui em cima, mais denso, mais carregado. Aquele tipo de silêncio que existe em lugar que não é muito frequentado durante o dia e que guarda o silêncio de forma diferente de lugar movimentado. A porta com o cadeado era a segunda do corredor. Ele ficou parado a uns 2 metros dela, com as mãos nos bolsos, e ela ficou do lado dele. Havia um banco de madeira encostado na parede do corredor, que ela não tinha notado antes. Do tipo de banco que não serve para coisa nenhuma, a não ser sentar. Que alguém tinha colocado ali com intenção. Pode sentar, disse ele. Às vezes demora um pouco para começar. Ela foi até o banco e sentou. Ele ficou de pé, encostado na parede do lado oposto. A chuva continuava do lado de fora, mas aqui em cima ela chegava amortecida, mais baixa, como música de fundo que você ouve, mas que não domina. Ela ficou olhando para a porta com o cadeado. Era uma porta de madeira escura, como todas as outras do corredor, com a diferença do cadeado que tinha sido instalado recentemente e da argola nova ao redor. Havia uma fresta embaixo da porta, como todas as portas antigas têm, e pelo que ela conseguia ver daqui, não havia nenhuma luz vindo de dentro. O que tem dentro do cômodo? Disse ela, em voz baixa que saiu naturalmente, porque havia algo no corredor que pedia voz baixa. A cama da minha filha, disse ele, também em voz baixa. Os brinquedos dela, as roupas, as coisas dela. Ela ficou completamente imóvel. Sua filha, disse ela. Isadora, disse ele. Tinha 6 anos quando morreu. Faz 5 anos. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade que ela sentiu antes de processar. Aquele silêncio de coisa que muda o enquadramento de tudo que veio antes e de tudo que vai vir depois. Como foi? Disse ela, muito baixo. Leucemia, disse ele. A palavra saiu com aquela leveza específica de palavra que foi dita por dentro tantas vezes que perdeu a aspereza, mas não perdeu o peso, que ficou lisa e densa ao mesmo tempo. 2 anos de tratamento. No fim do 2º ano, foi embora. Ela ficou olhando para a porta. E o que acontece toda quinta-feira, disse ela, tem a ver com ela. Tem, disse ele. Ela esperou. Ele não continuou. E ela entendeu que ele não ia continuar, que essa era a parte que ele não explicava, porque não havia explicação que funcionasse, que era a parte que precisava ser vista. Eles ficaram em silêncio por um tempo. O corredor estava completamente quieto. A chuva lá fora estava diminuindo, ficando mais fina. Aquela última parte de chuva que precede o silêncio total. E então aconteceu. Ela viu, antes de ouvir, que era a ordem errada, porque normalmente você ouve antes de ver. Mas naquele corredor, a ordem foi essa. Viu uma luz fraca, do tipo de luz de vela, que estava vindo por baixo da porta do cômodo com o cadeado, deslizando pelo piso de madeira do corredor com aquela qualidade de luz que é mais sombra do que luz, mais sugestão do que presença. Ela ficou completamente imóvel. A luz ficou por um momento, aquela luz debaixo da porta que não era forte, mas que era inegável, que estava lá e que não tinha explicação que ela conseguisse formular rapidamente. E então ela ouviu. Era um som que levou um momento para identificar, porque era suave e porque era inesperado num corredor escuro de madrugada. Era música. Uma música de criança. Aquela melodia específica de caixinha de música, simples e repetitiva, com aquele som metálico e delicado que caixinha de música tem e que não existe em mais nenhum instrumento. Era uma melodia que ela reconheceu sem saber de onde. Daquele tipo de melodia que a gente ouve quando criança e que fica guardada em alguma parte da memória do corpo antes de qualquer outra memória.
A melodia tocou por uns 20 segundos. Depois parou. A luz embaixo da porta ficou mais uns 10 segundos. Depois sumiu. O corredor voltou a ser corredor escuro, com chuva fina lá fora, e dois adultos parados na escuridão, com aquilo entre eles que não tinha nome simples. Ela ficou completamente parada por um tempo, depois que acabou. O coração estava batendo mais rápido do que devia, e ela foi controlando a respiração com aquela técnica que ela tinha aprendido em algum momento da vida e que o corpo usava antes da cabeça decidir usar. Devagar. Dentro, fora. Dentro, fora. Ele estava do lado dela, na mesma posição de sempre, encostado na parede, com as mãos nos bolsos, olhando para a porta. Havia no rosto dele, naquela luz quase nenhuma do corredor, aquela expressão que ela agora sabia ler, mas que tinha um elemento novo que ela não tinha visto antes. Era dor. Era a dor de quem vê aquilo toda semana faz 5 anos, e que não se acostuma, mas que também não consegue ir embora. Era o rosto de homem que toda quinta-feira vem até esse corredor, ver a luz da filha morta por baixo da porta, ouvir a caixinha de música dela tocar, e que faz isso, porque é o único jeito que ele tem de ainda estar com ela. Ela ficou com aquilo por um tempo longo. Depois disse, muito baixo, a caixinha de música é dela. Era o brinquedo favorito, disse ele. Uma bailarina que girava quando abria. Ela pedia para eu abrir toda a noite, antes de dormir. Ela ficou olhando para a porta. Toda quinta-feira, disse ela. Toda quinta-feira, confirmou ele. Era o dia da semana que ela mais gostava. Não sei porquê. Ela simplesmente gostava de quinta-feira. Ela ficou em silêncio por um tempo longo, deixando o que havia visto e o que havia ouvido encontrar o lugar que precisava encontrar antes de qualquer outra coisa ser dita ou pensada. As outras foram embora por causa disso, disse ela. Não era pergunta. 2 foram embora na hora que eu expliquei, disse ele. Disseram que não iam ficar em lugar assombrado. Disseram assim, com essa palavra. Uma qualidade passou pela voz dele que ela identificou como mágoa, não grande, não dramática, mas real. Uma ficou mais uma semana e foi embora quando viu. A quarta foi embora sem ver. Só ouviu a música de noite sem saber o que era e saiu antes do amanhecer. Ela ficou olhando para a porta por mais um momento. Depois levantou do banco e foi para o quarto, sem dizer mais nada. Não porque não havia nada a dizer, mas porque havia coisas demais e nenhuma delas estava pronta para ser dita ainda. Ele ficou no corredor. Ela desceu a escada, ouvindo os passos dele ficando parados lá em cima. Aquele homem que toda quinta-feira ficava no corredor depois que a música parava, ficando com a porta do cômodo da filha por mais um tempo antes de ir dormir. Ela deitou na cama, com a mão na barriga, e o bebê quieto dentro dela, e ficou no escuro com o que tinha visto e com o que ele tinha contado, e foi deixando as peças se encaixarem no lugar que precisavam ocupar. As outras tinham ido embora com medo, ou com aquela coisa que se chama de medo, quando na verdade é desconforto com o que não tem explicação, com o que está além do que a gente está acostumada a receber. Mas ela ficou pensando, deitada no escuro, que havia uma diferença muito grande entre coisa assombrada e coisa sagrada, e que as outras talvez não tivessem parado tempo suficiente para ver a diferença. Ela ficou acordada por um tempo longo, e não foi embora. De manhã ele desceu para a cozinha, e ela estava lá com o café pronto e os ovos no fogão, igual aos outros dias. Ele ficou parado na entrada da cozinha por um segundo. Você ficou, disse ele. Fiquei, disse ela. Ele foi lavar as mãos e veio sentar. Eles tomaram café em silêncio, mas era um silêncio diferente de todos os silêncios anteriores, mais fundo, mais honesto, do tipo que existe entre pessoas que passaram por alguma coisa juntas que não foi pequena, e que estão do outro lado disso, ainda processando, mas processando juntas. Depois de um tempo ela disse, sem olhar para ele, olhando para o café. Ela tinha 6 anos. 6 anos e 4 meses, disse ele. E gostava de quinta-feira. E gostava de quinta-feira, confirmou ele. Ela ficou com aquilo. O cadeado é para ninguém entrar ou para você não entrar? Ele ficou em silêncio por um momento. Era a pergunta certa, e ela sabia que era a pergunta certa antes de fazer, porque havia uma diferença enorme entre as duas razões, e ela precisava saber qual era. Para mim não entrar, disse ele, muito baixo.
Se eu pudesse entrar toda hora, eu entraria. E ficar dentro do quarto dela toda hora não é jeito de viver. Ele ficou com aquilo. O cadeado fica com a chave na ferragem da cidade. Eu tenho que ir buscar se quiser entrar. Isso me dá tempo de pensar antes de ir. Ela ficou olhando para o café. Você é um homem que se conhece bem, disse ela. Ele ficou em silêncio por um momento, depois disse: Aprendi na marra. E foi para o campo, com as botas e o chapéu, e aquele jeito de caminhar de homem que conhece cada palmo da própria terra. E ela ficou na janela, olhando ele ir, e ficou pensando em Isadora, que tinha 6 anos e 4 meses, e gostava de quinta-feira, e tinha uma caixinha de música com bailarina que girava quando abria. E ficou pensando no pai, que toda quinta-feira vinha sentar no banco de madeira do corredor escuro para ouvir a filha. Ela não foi embora. Nos dias que se seguiram à primeira quinta-feira, a fazenda foi mudando de qualidade, de um jeito que ela foi notando sem conseguir apontar exatamente onde a mudança tinha começado. Não era uma mudança nos objetos ou na rotina. A rotina continuava sendo a mesma rotina. Ela acordava cedo e fazia o café, e ele descia, e eles tomavam em silêncio, e ele ia para o campo, e ela fazia a casa e o almoço, e a horta que ele tinha começado a deixar ela ajudar, depois de ver que ela sabia o que estava fazendo. Era a mesma sequência de todos os dias, com aquela repetição de fazenda que tem ritmo próprio e que vai ficando mais fácil de carregar conforme o corpo aprende onde encaixar cada coisa. Mas havia algo diferente na qualidade do ar entre eles depois daquela noite. Era como se a quinta-feira tivesse criado um antes e um depois, um marco que reorganizava o que havia sido dito e não dito, e o que podia ser dito agora que não podia ser dito antes. Ele falava um pouco mais. Não muito mais, porque ele não era homem de muito mais, mas o suficiente para que os jantares tivessem alguma coisa dentro, em vez de serem só silêncio com comida ao redor. Uma tarde, ele chegou do campo mais cedo do que de costume, e ficou na varanda por um tempo antes de entrar, e ela foi até a janela da cozinha e viu que ele estava olhando para o campo com aquela expressão de quem está em algum lugar que não é a varanda. E havia naquilo uma qualidade que ela foi reconhecendo como a expressão específica de saudade. Não a saudade genérica de coisa perdida, mas a saudade precisa de pessoa específica que ocupava espaço específico num lugar específico e que sumiu, deixando o espaço do mesmo tamanho, mas vazio. Ela foi até a varanda e ficou encostada no batente do lado de fora. Ela ficava aqui? Disse ela. Ele virou para ela levemente. Ficava, disse ele. Toda tarde, quando eu voltava do campo, ela estava na varanda esperando. Ficava com as pernas balançando no degrau de baixo e ficava me vendo vir do campo de longe. Ele ficou com aquilo. Ela dizia que conseguia me reconhecer de longe pelo chapéu. Ela dizia que o chapéu do pai era o chapéu mais fácil de reconhecer do mundo. Ela ficou olhando para o campo. Que tipo de criança ela era? Ele ficou em silêncio por um momento. Aquele silêncio específico de quem está entrando numa memória e quer entrar devagar para não perturbar. Barulhenta, disse ele, com aquela qualidade de palavra dita com carinho, que tem ternura antes de tristeza. Era daquelas crianças que preenchem o espaço todo. Não de forma difícil, de forma boa. Aquele tipo de criança que chega numa sala e a sala fica diferente porque ela está lá. Ele ficou com aquilo. Ela cantava enquanto fazia as coisas. Não música de verdade, inventava melodia. Andava pela cozinha inventando melodia e minha mulher dizia que dava dor de cabeça, e eu ficava ouvindo, porque era bonito. Ela ficou olhando para o campo. A melodia da caixinha de música, disse ela. É uma melodia que ela inventou? Ele ficou imóvel por um segundo. Depois disse, com uma voz que era diferente das outras vozes que ela tinha ouvido nele, mais funda, mais exposta. Como você sabia? Porque não é nenhuma música que eu reconheço, disse ela. E tem a qualidade de coisa inventada. Tem começo e meio, mas não tem fim do jeito que música de verdade tem fim. Fica em loop, porque a pessoa que inventou era criança, e criança não termina a melodia, só repete. Ele ficou em silêncio por um tempo longo. O sol estava descendo, e o campo estava ficando com aquela cor de fim de tarde que era diferente de qualquer outra hora do dia. Ela inventou quando tinha 4 anos, disse ele. Ficava tocando a caixinha e cantando junto, e foi criando a melodia ao redor do som que a caixinha fazia.
Quando ela morreu, eu não conseguia mais ouvir a melodia porque doía demais. Ele parou. Depois de um tempo, a melodia voltou. Toda quinta-feira. Do quarto dela. E aí eu não conseguia mais não ouvir. Ela ficou olhando para o campo por um tempo longo, deixando aquilo pousar. Você já tentou entrar quando acontece? Disse ela. Tentei uma vez, disse ele. No segundo mês depois que começou. Fui buscar a chave na ferragem, vim, abri o cadeado e a mão ficou parada na maçaneta. Ele ficou com aquilo. Não entrei. Fiquei com a mão na maçaneta por não sei quanto tempo e depois fechei o cadeado de volta e devolvi a chave. Por que não entrou? Ele ficou em silêncio. Porque havia alguma coisa que me disse que entrar seria diferente de ficar do lado de fora ouvindo. Que entrar seria exigir mais do que estava sendo dado. E o que estava sendo dado já era mais do que eu tinha direito de esperar. Ela ficou com aquilo por um tempo longo. Com o você não abandona o que você ama por causa do difícil que ele tinha dito antes. Com o cadeado que era para ele mesmo não entrar toda hora. Com o homem que toda quinta-feira vinha sentar no banco do corredor e ouvia a filha e não entrava porque havia aprendido a fronteira entre receber o que é dado e exigir mais do que é dado. Era um tipo de sabedoria que vinha de dor. O tipo que não se aprende de outro jeito. Firmino, disse ela. A sua mulher, quando ela foi embora só por causa disso? Ele ficou em silêncio por um momento. Não só por isso, disse ele. Foi por isso e por mim. Eu fiquei diferente depois que a Isadora foi. Fiquei fechado de um jeito que ela não aguentou. Ela dizia que eu estava mais presente com a filha morta do que com ela e com os filhos vivos. Ele ficou com aquilo. Ela tinha razão, e eu sabia que ela tinha razão, mas não conseguia mudar. Por que não conseguia? Porque mudar significava aceitar de um jeito que eu ainda não tinha conseguido aceitar, disse ele. E aceitar parecia trair. Parecia dizer que estava tudo bem quando não estava tudo bem. Ela ficou olhando para o campo. O sol tinha quase chegado no horizonte, e o céu estava com aquela faixa de laranja que precede o roxo. Aceitar não é dizer que está tudo bem, disse ela. Aceitar é dizer que aconteceu e que não vai desfazer. São coisas diferentes. Ele ficou olhando para ela. Era um olhar que durou mais do que olhares costumam durar, com aquela qualidade de atenção total que ele tinha quando alguma coisa chegava num lugar fundo. Você é nova, disse ele finalmente, com aquela voz levemente diferente. Mas você sabe de coisa que pessoa mais velha às vezes não sabe. Não é sabedoria, disse ela. É que eu perdi alguém também. E tive que aprender essa diferença do jeito difícil também. Ele ficou olhando para ela. Quem você perdeu? Ela colocou a mão na barriga, aquele gesto automático que ela fazia quando o assunto chegava perto de alguma coisa que doía. A mãe, disse ela. Faz 2 anos. Era a única pessoa que estava do meu lado sem precisar de motivo. Ela ficou com aquilo. O pai do bebê foi embora quando soube que eu estava grávida. A mãe tinha morrido. Não tinha mais ninguém. Por isso eu vim para cá. Ele ficou olhando para ela com aquela atenção que era a forma dele de presença. Você veio para um lugar onde as pessoas vão embora, disse ele. Eu vim para um lugar onde tem trabalho e teto, disse ela. O resto eu fui descobrindo. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois foi para dentro. Ela ficou na varanda mais um pouco, com o céu ficando roxo e o campo ficando escuro, e o bebê que tinha começado a se mexer com aquela atividade de fim de tarde que ela já reconhecia como padrão. Havia uma fazenda que tinha perdido uma menina de 6 anos e 4 meses que gostava de quinta-feira e inventava melodia. E havia um homem que ficou quando todos os outros foram embora, que aprendeu a fronteira entre receber e exigir, que tinha o tipo de sabedoria que só vem de ter ficado com a dor em vez de fugir dela. Ela estava começando a entender por que ela tinha ficado quando as outras não tinham ficado. Não era coragem, era reconhecimento. Foi na segunda quinta-feira que ela pediu para ir junto de um jeito diferente. Não diferente no sentido de ir até o corredor, porque ela tinha ido na semana anterior e sabia como era. Diferente no sentido de levar alguma coisa. Ela tinha encontrado, numa tarde de limpeza do escritório, uma caixinha de fósforo velha que tinha num canto da gaveta, e tinha ficado olhando para ela por um momento antes de fechar a gaveta. Depois foi até a cidade no dia seguinte, quando ele foi buscar mantimento, e ela foi junto pela primeira vez, e comprou numa lojinha de artigo religioso uma vela simples, branca,
de aniversário, do tipo pequeno que fica em bolo. Ela não contou para ele o que tinha comprado. Na quinta-feira à noite, quando ele disse "vamos", com aquela voz baixa de costume, ela foi junto com a vela no bolso do avental. Eles subiram, ela sentou no banco, ele ficou de pé encostado na parede. A chuva daquela semana tinha passado, e a noite estava seca e quieta, com aquele silêncio de fazenda de noite que é mais completo do que qualquer silêncio de cidade. A luz veio por baixo da porta na hora de sempre. A melodia começou na hora de sempre. E ela tirou a vela do bolso, acendeu com o fósforo que tinha trazido e colocou no chão do corredor, em frente à porta. Aquela vela pequena e branca que ficou com a chama reta, porque não havia vento no corredor. Ele ficou completamente imóvel do lado dela. A melodia continuou por uns 20 segundos. A luz por baixo da porta ficou mais uns 10. E a vela de aniversário ficou na frente da porta, com aquela chama pequena e firme, que era menos do que um gesto grande, mas era mais do que silêncio. Quando a luz sumiu e a melodia parou, eles ficaram em silêncio por um tempo, com a vela entre eles ainda acesa. "Por que você fez isso?", disse ele, muito baixo. "Porque ela merece", disse ela. Simplesmente, sem elaboração. Ele ficou olhando para a vela por um momento longo. E então ela viu alguma coisa que ela não tinha visto nele antes. Não era choro. Ele não era um homem de choro visível. Mas havia alguma coisa que tinha a mesma origem, aquele lugar fundo de onde o choro vem quando vem, e que às vezes fica só lá, sem subir mais, porque encontrou outra forma de existir. Ele foi embora pelo corredor sem dizer mais nada. Ela ficou com a vela até ela acabar. Na manhã seguinte ele entrou na cozinha e havia no rosto dele uma expressão que ela foi lendo devagar, uma abertura que não estava lá nos dias anteriores, como se a vela tivesse mexido em alguma coisa que estava parada faz tempo. "Cecília", disse ele. Você vai ficar." Não era pergunta. Era a primeira vez que ele dizia isso, e havia naquelas 3 palavras um peso que era diferente do peso de quando ela tinha dito que ficou na manhã depois da primeira quinta-feira. Era a declaração de quem chegou numa conclusão depois de observar e de verificar, e que está declarando não como desejo, mas como constatação de coisa que já é verdade. "Vou ficar", disse ela. Ele foi lavar as mãos e veio sentar, e tomaram o café em silêncio. Mas era o silêncio mais leve que eles tinham tido, aquele silêncio de coisa que foi dita e que está assentando com aquela paz específica de assentamento. Naquele dia ele não foi para o campo sozinho. Ficou na horta do lado dela por um tempo, não porque a horta precisava dos dois, mas porque ele tinha escolhido ficar, e eles trabalharam lado a lado com o sol da manhã e o cheiro de terra revolvida e os pássaros ao redor. E havia em todo aquele trabalho lado a lado uma qualidade que ela foi sentindo aos poucos, como quando a gente percebe que chegou num lugar antes de conseguir descrever esse lugar. Em algum momento ele disse, sem parar de trabalhar: "Como você sabia o que fazer com a vela?" "Não sabia", disse ela. "Fiz o que pareceu certo." "Pareceu certo por quê?" Ela ficou com aquilo por um momento. "Porque ela é uma criança que está em casa, e criança que está em casa merece ser lembrada de forma que criança entende." Ela parou de arrancar o mato por um segundo. "Criança entende vela de aniversário. Entende que alguém lembrou de acender uma para ela." Ele ficou em silêncio por um tempo, trabalhando a terra com aquela atenção de quem está processando alguma coisa por dentro, enquanto as mãos fazem outra coisa. "Minha mulher tinha medo", disse ele depois de um tempo. Não era fraqueza. Era que ela não conseguia ver aquilo como coisa de Isadora. Via como coisa de outro mundo que estava invadindo o mundo dela. Ele ficou com aquilo. Para ela era ameaça. Para mim, sempre foi Isadora. "É difícil ver como Isadora se você não a conheceu", disse ela com cuidado. "É", disse ele. "As outras também não conheceram. Então era assombração. Era coisa do além. Era qualquer coisa, menos o que era." Ele parou de trabalhar por um segundo e olhou para ela. "Você também não a conheceu. Mas você viu como Isadora desde o começo." Ela ficou olhando para ele. "Porque você me contou, antes de eu ver", disse ela. "As outras você contou depois ou não contou. Tem diferença entre ver luz por baixo de porta, sem saber de quem é a luz, e ver sabendo." Ele ficou com aquilo por um tempo longo, olhando para a enxada na mão. "Eu deveria ter contado desde o começo",
disse ele. Para as outras também. Sim, disse ela, sem suavizar. Porque era verdade, e suavizar não servia a nenhum dos dois. Ele ficou em silêncio. Depois, voltou a trabalhar. Ela voltou a trabalhar também. E ficaram assim até o sol ficar forte demais, lado a lado na horta com a terra e os pássaros, e a fazenda ao redor. E havia em todo aquele estar junto uma qualidade que ela foi identificando devagar, como coisa que estava se construindo de forma que não era possível apressar, mas que estava claramente se construindo. Foi na tarde do 15º dia que Dona Conceição apareceu. Era uma mulher de uns 70 anos, pequena e sólida, como pedra de rio, que ficou muito tempo num lugar, com o cabelo completamente branco, preso num coque baixo, e aqueles olhos de castanho claro, que tinham a qualidade de olho de pessoa que não perde detalhe, mas que não faz cerimónia de ter visto. Ela chegou a pé da estrada, com uma cesta no braço, e entrou pela porteira com aquela familiaridade de quem não precisa de convite, porque já está além do ponto onde convite é necessário. Viu Cecília na horta e parou. Ficou olhando com aquele olhar de avaliação rápida e completa que mulher do interior tem, e que vai da cabeça ao pé e de volta em menos de 3 segundos. Você é nova, disse Dona Conceição. Cheguei faz 15 dias, disse Cecília, levantando do canteiro. E ainda está aqui, disse a velha, com um tom que tinha alguma coisa que não era só observação. Ainda estou, disse Cecília. Dona Conceição ficou olhando para ela por mais um segundo. Depois foi em direção à casa. Vem fazer café, disse ela, sem olhar para trás, com aquela autoridade de quem frequenta um lugar faz tempo suficiente para se sentir em casa nele. Na cozinha, enquanto o café esquentava, Dona Conceição foi tirando coisas da cesta. Um pote de doce de leite e um pacote de biscoito de polvilho e um embrulho de papel pardo, que ela disse que era queijo de coalho, que ela mesma fazia. Cecília foi pondo as xícaras na mesa e foi notando que a velha estava olhando para ela com aquela atenção que vai além de avaliação de saúde e aparência. Você viu? Disse Dona Conceição. Não era pergunta. Cecília olhou para ela. Vi. E ficou. Fiquei. A velha ficou em silêncio por um momento, abrindo o embrulho do queijo, com aquele cuidado de quem fez a coisa com as próprias mãos e sabe o trabalho que teve. As outras não ficaram, disse ela. Eu sei. Por que você ficou? Cecília ficou olhando para o café. Porque vi o que era, disse ela. Não o que parecia. Dona Conceição ficou olhando para ela com aquela expressão que foi e voltou. Quando voltou, havia alguma coisa dentro dela que era mais do que avaliação, que era um reconhecimento. Eu conheci a Isadora, disse a velha mais baixo, desde que nasceu. Fui a primeira pessoa fora da família que pegou ela no colo. Ela foi até a mesa e sentou. Cecília foi sentar do lado oposto. Quando ela ficou doente, eu ficava aqui às vezes ajudando. E quando ela foi embora, eu fui a que ficou mais tempo do lado do Firmino nos primeiros meses. A voz dela tinha aquela qualidade de coisa que foi sentida muito, mas que foi processada ao longo do tempo até encontrar uma forma de ser dita sem desmanchar. Ela era uma criança que enchia tudo. Quando foi embora, o vazio que deixou era do tamanho dela multiplicado por tudo que ela ia ser e que não foi. Cecília ficou olhando para o café. Ele me contou que ela inventou a melodia, disse Cecília. Inventou quando tinha 4 anos, disse a velha. Ela ficava tocando a caixinha e cantando junto, criando em cima. Ele ficava ouvindo com aquela cara de pai que não quer mostrar que está derretendo, mas que está. Ela tomou o café. Quando começou a aparecer depois que ela foi, ele me chamou para ver. Eu fui, ouvi, e disse para ele que era ela. A velha ficou com aquilo. Ele já sabia, mas precisava de alguém que confirmasse que ele não estava inventando. Cecília ficou olhando para a velha. E a senhora acha que é ela de verdade? Não tem explicação mais simples? Dona Conceição ficou olhando para ela por um tempo. Eu tenho 72 anos, disse ela.
Nessa idade, a gente para de precisar que as coisas tenham explicação simples. A explicação simples e a explicação verdadeira às vezes são a mesma e às vezes não são. E insistir que precisam ser a mesma é insistir que o mundo é menor do que é. Ela pegou um biscoito de polvilho. O que eu sei é que toda quinta-feira aquela melodia toca naquele quarto. E que o Firmino fica mais leve na sexta do que na quarta. E que isso acontece faz 5 anos, sem interrupção. Ela ficou com aquilo. Me diz que explicação simples resolve tudo isso com o mesmo resultado. Cecília ficou em silêncio. Você acendeu uma vela para ela, disse Dona Conceição. Cecília levantou os olhos. Como a senhora sabe? Ele me contou essa manhã quando fui buscar leite no curral. A velha ficou olhando para ela com aqueles olhos claros. Faz 5 anos que ele fica naquele corredor toda quinta-feira. Nunca ninguém tinha feito nada além de ficar ou de ir embora. Você foi a primeira que trouxe alguma coisa. Cecília ficou olhando para o café. Parecia o mínimo, disse ela. O mínimo, repetiu a velha, com uma qualidade na voz que não era concordância, mas era reconhecimento de algo mais fundo do que mínimo. Às vezes, o mínimo é o máximo que a situação comporta. E a pessoa que sabe qual é o mínimo certo é a pessoa que está prestando atenção de verdade. Elas ficaram em silêncio por um tempo, com o café e o queijo e o doce de leite entre elas, e o sol da tarde entrando pela janela da cozinha. Dona Conceição, disse Cecília depois de um tempo. O Firmino vai ficar bem? A velha ficou olhando para ela por um momento. Havia na pergunta uma qualidade que ela foi lendo. Aquela qualidade de pergunta que tem mais do que a pergunta na superfície. Ele está ficando melhor faz 15 dias, disse a velha. Desde que você chegou. Ela ficou com aquilo. Que eu me lembre, é a primeira vez em muito tempo que ele está ficando melhor. Cecília ficou olhando para o tampo da mesa por um momento. Depois foi buscar mais café. Na manhã seguinte à visita de Dona Conceição, a fazenda amanheceu com aquela luz limpa que vem depois de uma noite sem chuva, quando o céu parece mais alto e as cores das coisas ficam mais nítidas do que no dia anterior. Cecília acordou antes do sol subir completamente, como vinha acordando desde que tinha chegado, e ficou sentada por um momento na beira da cama, com a mão pousada sobre a barriga, sentindo o bebê acordar junto com ela, num movimento lento e surdo, como se ele também estivesse aprendendo o ritmo daquela casa. Havia alguma coisa diferente dentro dela, e não era apenas a sensação de ter passado pela segunda quinta-feira sem medo. Era mais fundo do que isso. Era como se o lugar tivesse deixado de ser um abrigo provisório e começado a se tornar alguma coisa mais difícil de nomear. Ela levantou devagar, lavou o rosto no banheiro do fim do corredor e foi até a cozinha. A casa ainda estava em silêncio. Aquele silêncio das primeiras horas, que não é vazio, mas apenas um intervalo entre o sono e o trabalho. Acendeu o fogão com os movimentos que já estavam virando hábito. Colocou a água para ferver e abriu a janela da cozinha para o quintal dos fundos. O ar da manhã entrou fresco, com cheiro de capim molhado de sereno e de terra boa. E ela ficou um instante respirando aquilo, antes de começar o café. Quando Firmino entrou, ela já estava quebrando os ovos na frigideira. Ele parou na porta, como fazia às vezes. Naquele segundo breve em que parecia precisar confirmar que a cena ainda existia antes de entrar de verdade nela. E ficou olhando para a cozinha com a chaleira no fogo, o café coado, a toalha limpa na mesa e a luz da manhã batendo de lado no fogão. Havia na expressão dele aquela alteração mínima que ela vinha aprendendo a reconhecer como surpresa. Não porque ele fosse homem de mostrar muita coisa, mas porque com homem de pouco gesto, qualquer diferença vira linguagem, se você prestar atenção suficiente. Bom dia, disse ela. Bom dia, disse ele, entrando. Tomaram café em silêncio, mas o silêncio já não era aquele das primeiras manhãs, carregado de avaliação e de distância. Era outro, mais assentado, do tipo que existe entre duas pessoas que ainda não se conhecem completamente, mas que já sabem como a outra segura a xícara, como mastiga o pão, em que momento desvia os olhos para a janela e em que momento volta. Ela ficou pensando nisso,
enquanto passava a manteiga no pão, com a faca sem ponta do café. Há intimidades que chegam sem anúncio, sem que ninguém as convide, só pela repetição de pequenas cenas compartilhadas. Depois do café, ele não se levantou imediatamente como costumava fazer. Ficou sentado por um tempo a mais, olhando para o terreiro pela janela da cozinha, com aquela expressão que ela identificava como o rosto dele quando a cabeça ia para algum lugar que não era a cozinha. O bebê se mexeu dentro dela. Uma pancada curta e firme, do lado esquerdo. E ela colocou a mão na barriga por reflexo. Ele está mais ativo de manhã? Perguntou Firmino, sem desviar o olhar da janela. Ela olhou para ele por um segundo. Era a primeira vez que ele perguntava sobre o bebê, sem que o assunto tivesse sido puxado por ela. Mais no começo da manhã e no fim da tarde, disse. À noite também. Principalmente quando eu deito. Ele assentiu devagar, como se estivesse guardando a informação. Meu filho mais velho mexia mais quando a mãe dele estava cansada, disse ele depois de um tempo. Como se percebesse. Ela ficou olhando para a xícara. Aquele meu filho mais velho tinha vindo numa frase simples, sem peso excessivo, mas com uma abertura que não existia antes. Era o tipo de detalhe que ela registrava. O bebê percebe muita coisa, disse ela. Mais do que a gente imagina. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois levantou. Vou para o campo, disse. Se o sol abrir assim, hoje dá para terminar a cerca do fundo. Ela assentiu e ele saiu. Os dias foram ganhando uma textura diferente depois da segunda vela. Não eram mais apenas dias de trabalho numa fazenda onde havia uma coisa difícil acontecendo toda quinta-feira. Eram dias em que a própria fazenda parecia responder de outro jeito à presença dela, como se um lugar também pudesse se acostumar com alguém. O cachorro velho da varanda, que nos primeiros dias só levantava a cabeça quando ela passava, começou a segui-la até a horta e depois até a cozinha, instalando-se perto do fogão com aquele suspiro de animal que encontrou um novo ponto de descanso sem precisar abandonar os antigos. Ela começou a conversar com ele em voz baixa, enquanto descascava legumes ou varria a cozinha. Não porque esperasse resposta, mas porque o hábito de falar com o bicho tinha voltado nela com uma naturalidade que a cidade tinha adormecido e que a fazenda estava despertando outra vez. O cachorro tinha um olho mais claro do que o outro e uma orelha levemente caída na ponta. E ela levou quase uma semana para perceber que ele respondia mais rápido quando ela chamava de velho do que quando não chamava de nada, como se em algum momento da vida alguém o tivesse chamado assim tantas vezes que aquilo virou o nome, mesmo sem ter sido nomeado oficialmente. Na tarde de terça-feira, enquanto dobrava lençóis limpos no varal dos fundos, ela viu Firmino parado perto do galpão, olhando para ela. Não era um olhar estranho nem invasivo. Era o olhar de quem estava vendo uma cena e ficando nela por um momento a mais do que ficaria normalmente. Ela ergueu os olhos e os dois se encontraram naquela distância de quintal, lençol branco entre as mãos dela e luz de meio de tarde caindo sobre o curral. O que foi? Disse ela, sem levantar a voz. Ele ficou em silêncio por um segundo. Depois disse, também sem precisar aumentar o tom, porque o terreiro carregava bem a voz naquela hora. Nada. Ela ficou esperando, sabendo que nada, naquele caso, não era exatamente nada. É só que faz muito tempo que tem roupa secando nesse varal, disse ele finalmente. Ela ficou com o lençol parado entre as mãos. Havia coisas que ele dizia que pareciam simples à primeira vista, mas que carregavam um peso enorme se você deixasse a frase pousar antes de responder. Faz muito tempo que tem roupa secando nesse varal. Não era sobre lençol. Era sobre vida miúda acontecendo outra vez no espaço onde, por muito tempo, só tinha havido o mínimo necessário. Ela prendeu o lençol no arame com o pregador e disse apenas: "Varal vazio dá tristeza." Ele não respondeu, mas ela viu, mesmo de longe, que a cabeça dele baixou um pouco, um gesto breve que podia ser concordância ou memória. Depois ele entrou no galpão e ela voltou para os lençóis com um peso leve no peito. Aquela sensação de que havia tocado, sem querer, em alguma coisa importante. Na quarta-feira à tarde, ela encontrou uma caixa de lápis de cor. Não estava escondida. Estava no fundo de uma gaveta do aparador da sala, atrás de uma pilha de toalhas de mesa e de um caderno de contas antigas.
Ela tinha aberto a gaveta para procurar pano de prato, e a caixa ficou ali, pousada com aquela normalidade de objeto que existia no lugar antes de virar ausência. Era uma caixa de 12 cores, de papelão simples, com os cantos amassados e o nome da marca quase apagado. Havia 3 lápis muito gastos, e os outros praticamente inteiros, o que dizia alguma coisa sobre os gostos da criança que tinha usado aquilo, embora ela não soubesse ainda quais eram as cores favoritas de Isadora. Ela pegou a caixa e ficou olhando por um tempo. Havia uma delicadeza estranha em objeto de criança guardado por anos. Aquele tipo de delicadeza que não vem da fragilidade da coisa em si, mas do cuidado que foi preciso para que ela continuasse existindo. Não era um objeto esquecido. Era um objeto guardado. Firmino entrou na sala quando ela ainda estava com a caixa nas mãos. Parou. Ficou olhando para a caixa por um segundo, depois para ela. Desculpa, disse Cecília. Eu estava procurando pano de prato, e ela estava no fundo da gaveta. Ele não respondeu imediatamente. Veio até o aparador, abriu mais a gaveta, olhou para dentro como se estivesse verificando alguma coisa, e então fechou de novo com cuidado. Ela gostava mais do azul e do amarelo, disse ele, olhando para a caixa, não para Cecília. O azul porque dizia que era a cor do céu quando o céu estava feliz, e o amarelo porque era a cor do vestido da boneca preferida. Cecília ficou olhando para a caixa. Você lembra dessas coisas todas? Disse ela, baixo. Lembro, disse ele. E havia naquela palavra uma quietude tão funda que parecia mais pesada do que muitas frases inteiras. É o que sobra quando a pessoa vai. Ela colocou a caixa de lápis sobre o aparador com o mesmo cuidado com que tinha pego. Você quer que eu deixe onde estava? Ele ficou olhando para a caixa por mais um momento. Depois disse, não. Ela esperou. Pode deixar aqui em cima, disse ele. Faz mais sentido. E saiu da sala antes que ela respondesse. A quinta-feira chegou de novo, e com ela veio aquela atenção quieta que tinha começado a organizar os dias da fazenda de um jeito novo. Não havia mais a sensação de ameaça. Havia expectativa e havia peso, mas era outro tipo de peso. O peso de encontro marcado, de coisa que dói e ao mesmo tempo consola, e que por isso a pessoa aguenta. Naquela noite, depois do jantar, ela não esperou ele dizer vamos. Foi até a gaveta do aparador, pegou a caixa de lápis, abriu devagar, escolheu o azul e o amarelo, agora entendendo a história deles, e os levou no bolso do avental junto com a vela. Quando Firmino a viu pronta perto da escada, ele notou o volume no bolso, mas não perguntou. Havia alguma coisa no jeito que ele a olhava nas quintas-feiras agora que era diferente das outras noites, uma espécie de atenção mais vulnerável, como se nessas noites ele deixasse uma parte maior dele à vista do que nos outros dias. Subiram juntos. O corredor escuro os recebeu com o mesmo silêncio denso, e ela sentou no banco enquanto ele ficou no lugar de sempre, encostado na parede do lado oposto à porta. A madeira da casa fazia pequenos ruídos ao redor, aqueles estalos leves de casa antiga respirando à noite. E os dois ficaram quietos, esperando. A luz apareceu por baixo da porta na hora de sempre. A melodia começou. Ela acendeu a vela, colocou perto da porta como na semana anterior e depois, devagar, ajoelhou no corredor. Abriu a caixa de lápis no chão. Firmino não disse nada. A música continuava com aquela repetição curta e circular, que já começava a ficar conhecida do corpo dela. Sem pensar muito, porque havia coisas que precisavam ser feitas antes de serem explicadas, ela pegou o lápis amarelo e desenhou no piso de madeira, bem na frente da porta, um círculo pequeno em torno da vela. Não apertou forte o suficiente para marcar de verdade. Era quase um contorno de presença, um gesto mais simbólico do que material. Depois pegou o azul e, abaixo do círculo, desenhou 2 linhas curvas muito simples, como água ou céu, ou qualquer coisa de criança que ainda não precisa ser exata para fazer sentido. Quando terminou, a música ainda estava tocando. Ela ficou de joelhos olhando a vela, o círculo amarelo, as 2 linhas azuis, e sentiu de novo aquela impressão que não era visão nem certeza, apenas impressão, de que havia alguém do outro lado entendendo o gesto no idioma certo. Firmino continuou imóvel. Mas quando a melodia parou e a luz sumiu, ele fechou os olhos por um segundo. Só um segundo. E quando abriu de novo, havia alguma coisa diferente no rosto dele. Uma desproteção mínima, pequena como um risco, mas ali.
O que você desenhou? Perguntou ele, muito baixo, depois de um tempo. Não sei, disse ela com honestidade. Uma coisa que parecia que ela ia entender. Ele ficou olhando para o chão por um longo momento, para o círculo amarelo em volta da vela, apagando aos poucos, e as linhas azuis mal visíveis na madeira. Ela desenhava no chão da varanda com giz, disse ele. Minha mulher brigava porque sujava tudo, e ela dizia que não era sujeira, era caminho. Cecília levantou os olhos para ele. Caminho para quê? Perguntou. Ele respirou fundo. Para tudo. Eles desceram em silêncio, mas dessa vez ele não foi direto para o quarto nem para o escritório. Ficou na cozinha depois que ela apagou o fogão, sentado à mesa com os braços apoiados e os olhos em algum ponto que não era exatamente a mesa. Ela secou a louça devagar, esperando sem esperar, porque sabia que havia noites em que ele ia falar e noites em que não ia, e que as duas coisas tinham que ser deixadas vir do jeito que vinham. Isadora gostava de desenhar casa, disse ele sem aviso. Não flor, não bicho. Casa. Toda folha era casa, com caminho, com sol, com cerca, com cachorro, e sempre 3 janelas na frente, mesmo quando a casa real tinha 2. Eu perguntei uma vez por que 3 janelas. Ela disse que era para a casa respirar melhor. Cecília ficou parada com um pano de prato nas mãos. Havia 3 janelas no quarto dela? Perguntou baixo. Ele balançou a cabeça. Só uma. Então por que 3? Ele demorou um pouco antes de responder. Porque criança sabe coisa que adulto esquece. Ela terminou de secar a louça e pendurou o pano no fogão. A cozinha tinha ficado com aquela luz baixa de fim de noite que tornava tudo mais íntimo do que durante o dia, e o rosto dele, naquela meia luz, parecia mais cansado e mais aberto ao mesmo tempo. Firmino, disse ela. Você já pensou que talvez ela não esteja presa aqui? Ele levantou os olhos para ela. Pensei, disse, depois de um momento. Mas se não está presa, então por que volta? Cecília ficou com isso por um tempo. Era uma pergunta que ele devia ter se feito 1000 vezes em 5 anos. Talvez porque aqui é onde ela ainda encontra você, disse ela, com cuidado. Tem diferença entre não conseguir ir embora e escolher voltar. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que talvez tivesse ido longe demais. Mas então ele desviou os olhos e disse, numa voz quase sem ar, eu nunca tinha pensado nessa diferença. Na manhã seguinte ele foi à cidade. Não era dia de cidade. Ela já tinha aprendido o ritmo da fazenda o suficiente para saber disso. Mas depois do café, ele colocou a bota boa, a camisa de manga comprida de ir ao vilarejo, pegou a chave do caminhão e disse apenas, volto antes do almoço. E sabia, com aquela certeza silenciosa que às vezes vem antes do pensamento, que a próxima quinta-feira não ia ser igual a nenhuma outra. A quinta-feira chegou com uma calma estranha, daquelas que não são vazias, mas carregadas de alguma coisa que ainda não aconteceu e já ocupa espaço dentro do dia. Desde o amanhecer, Cecília percebeu que a fazenda parecia mais silenciosa do que o normal. Não porque faltassem sons, mas porque eles estavam mais espaçados, como se o próprio lugar estivesse respeitando o momento que ainda viria. O sol subiu devagar por trás das árvores, iluminando o quintal com uma luz limpa, e o cheiro da terra, ainda úmida da noite anterior, entrava pela cozinha como algo familiar e ao mesmo tempo novo. Ela ficou um instante parada diante da janela, com a mão apoiada na madeira, sentindo o bebê se mexer com mais força do que nos dias anteriores, como se também estivesse reagindo àquilo que ainda não tinha forma, mas já existia. Firmino entrou pouco depois, e havia nele uma presença diferente, mais firme e mais inteira, como se alguma decisão tivesse sido tomada durante a noite, e agora estivesse sendo sustentada com o corpo inteiro. Ele não parou na porta como costumava fazer nos primeiros dias, nem hesitou ao entrar. Apenas puxou a cadeira e sentou, com os olhos indo direto para a mesa, como quem evita olhar demais para aquilo que sabe que vai enfrentar em poucas horas. Tomaram café em silêncio, mas não era um silêncio pesado. Era um silêncio consciente, compartilhado, do tipo que não pede preenchimento, porque os dois já sabem o que está ali. Em determinado momento, ele colocou a xícara sobre a mesa e disse, com a voz baixa e firme, que naquela noite abriria a porta. E Cecília apenas assentiu.
porque qualquer resposta maior do que isso pareceria desnecessária diante da simplicidade daquilo que estava sendo dito. O dia passou mais lento do que qualquer outro naquela semana, como se o tempo tivesse decidido não correr, mas acompanhar cada gesto com mais atenção. E Cecília tentou manter a rotina, cuidando da casa, da comida e da horta, mesmo sabendo que nenhuma dessas coisas estava realmente no centro daquele dia. Firmino foi ao campo, mas voltou mais vezes do que o habitual, encontrando pequenos motivos para se aproximar da casa, como se precisasse confirmar que tudo ainda estava ali antes da noite chegar. O cachorro velho passou o dia próximo à varanda, levantando a cabeça com mais frequência, atento a movimentos que não eram visíveis, como se também percebesse a mudança no ar. Havia uma espécie de espera silenciosa espalhada por tudo, não tensa, mas inevitável, como quando uma chuva se aproxima sem vento e sem trovão, apenas pela mudança no cheiro do ar. Quando o sol começou a descer, a luz ficou mais quente e mais longa, e Cecília terminou o jantar mais cedo do que o normal, deixando tudo organizado antes mesmo de escurecer completamente, como se estivesse abrindo espaço para o que viria. Firmino ficou sentado na varanda por um tempo, com as mãos apoiadas nos joelhos, olhando para o horizonte com uma concentração que não era de trabalho, mas de preparação, e quando a noite finalmente caiu, nenhum dos dois precisou dizer nada. Ela pegou a vela, ele se levantou, e subiram juntos, com passos mais conscientes do que nas outras quintas-feiras, como se cada degrau tivesse um peso diferente naquela noite. O corredor estava escuro, mais do que nas outras vezes, e o silêncio ali dentro parecia mais profundo, como se o espaço tivesse se fechado sobre si mesmo para conter aquele momento. Eles pararam diante da porta, e o cadeado ainda estava lá, pequeno e antigo, mas já não tinha o mesmo significado de antes, porque a chave agora estava ao lado, visível, acessível, pronta para ser usada. Firmino pegou a chave devagar, e o som do metal tocando o cadeado foi discreto, mas suficiente para marcar uma mudança que não tinha volta. Ele não abriu imediatamente, ficou com a mão na fechadura por alguns segundos, respirando fundo, como se precisasse alinhar o corpo com a decisão antes de transformá-la em gesto. Cecília permaneceu ao lado dele, com a vela acesa iluminando o espaço entre os dois, e não disse nada, porque havia aprendido que existiam momentos em que a presença era mais importante do que qualquer palavra. Quando ele finalmente girou a chave, o som seco do mecanismo ecoou no corredor de forma mais forte do que deveria, e ao retirar o cadeado, ele o segurou por um instante antes de colocá-lo no chão, como quem encerra um ciclo sem precisar anunciar isso em voz alta. A mão dele foi até a maçaneta, e dessa vez não houve pausa longa, apenas um breve instante de respiração, seguido pelo movimento que abriu a porta. O quarto foi revelado aos poucos pela luz da vela, e o ar lá dentro não era pesado nem parado, apenas silencioso, como um lugar que foi preservado e não abandonado. Havia uma cama simples encostada na parede, com a colcha ainda dobrada com cuidado, como se alguém tivesse saído dali esperando voltar, e ao lado uma pequena mesa com um copo vazio e uma boneca de pano vestida com um tecido amarelo já um pouco gasto. Nas paredes, desenhos feitos com lápis de cor preenchiam um espaço, casas simples com 3 janelas, caminhos, sol e cercas, todos com aquela lógica própria das crianças que não precisam de explicação para criar sentido. Firmino entrou devagar, como se cada passo fosse uma negociação com aquilo que ele havia evitado por tanto tempo, e parou diante dos desenhos, passando a mão no ar próximo a ele sem tocar diretamente, como se ainda respeitasse a fragilidade daquele espaço. Cecília permaneceu um pouco atrás, entendendo que aquele momento não precisava ser dividido de forma igual, e observou enquanto ele olhava cada detalhe, não com desespero, mas com uma atenção que já não era fuga. Havia algo mudando ali, não na ausência da dor, mas na forma como ela era sustentada. Depois de um tempo, ele respirou fundo e fechou os olhos por um instante. E quando os abriu novamente, havia uma diferença sutil, mas clara, no rosto dele. Como se alguma coisa que estava presa tivesse encontrado lugar para se mover. Ele disse, em voz baixa, que ela não estava presa ali, e Cecília não respondeu, porque sabia que aquilo não era uma pergunta, nem precisava de confirmação. Ele olhou o quarto mais uma vez, não com pressa, mas também sem a necessidade de permanecer. E então se virou e saiu, deixando a porta aberta. Eles desceram em silêncio, mas era um silêncio leve, diferente de todos os anteriores, como se o peso tivesse mudado de posição dentro da casa.
E na cozinha, ele parou diante da mesa antes de olhar para ela. Havia uma simplicidade naquele momento que não precisava de explicação. E quando ele disse obrigado, não era apenas pelo que tinha acontecido naquela noite, mas por tudo que tinha permitido que aquela noite existisse. Cecília apenas assentiu, porque havia coisas que não precisam de resposta quando já estão completas. Naquela noite, ela dormiu mais profundamente do que em qualquer outro dia desde que tinha chegado. E o bebê se mexeu menos, de forma mais calma, como se também tivesse encontrado um ritmo mais tranquilo dentro daquele espaço. Na manhã seguinte, a fazenda parecia igual, mas havia uma diferença que não podia ser vista diretamente, apenas sentida nos detalhes. No modo como a luz entrava pela janela, no som do vento passando pelas árvores, e no fato de que a porta do quarto permanecia aberta. Não como um sinal de ausência, mas como parte da casa novamente. Firmino saiu para o campo como sempre fazia, mas voltou mais cedo. E quando entrou na cozinha, não parou na porta. Apenas entrou, sentou-se à mesa e ficou ali, olhando para Cecília, enquanto ela preparava o almoço, com o cachorro deitado perto do fogão e o cheiro de comida ocupando o ambiente. Depois de um momento, ele disse que se fosse menino, o nome Bento era bom. E Cecília levantou os olhos e sorriu, porque naquele gesto simples havia continuidade, havia escolha e havia futuro. Do lado de fora, o varal estava cheio, a horta verde e o vento passando pelas árvores com aquele som que nunca muda. E a casa, que por muito tempo tinha sido apenas metade de si mesma, começava, devagar, a se reconhecer inteira outra vez.